Kyle Wheeler cerrava os dentes e se segurava com força no corrimão da montanha-russa Accelerator. Nas imagens, dá pra ver o quanto ele tá assustado, e em questão de segundos, algo muito estranho acontece. O garoto parece desmaiar por um momento, e o seu pai, sentado bem ao lado, franze o rosto. Nesse instante, um dos cabos de propulsão do brinquedo se rompeu ao meio. Ele rasgou o carro de fibra de vidro, os estilhaços atingiram o rosto do pai de Kyle e cortaram a panturrilha esquerda do menino. Após o acidente, Kyle passou por cirurgias para reparar os músculos traumatizados da perna e enxertar pele na área ferida. A investigação mostrou que o cabo defeituoso estava desgastado e precisava ser substituído. Seja sempre cuidadoso e pesquise a idade dos brinquedos dos parques de diversão que você frequenta para saber com certeza se ainda são seguros. No entanto, peças velhas e com defeito não são o único problema das montanhas russas. Assista ao vídeo até o final para você descobrir o que pode te matar em um parque de diversões. Atenção, esse vídeo tem imagens sensíveis. 30 de junho de 2024, Bulgária. Uma turista de 42 anos da Ucrânia aproveitava sua noite de lazer no Luna Park de Sunny Beach. O operador a acomodou na montanha-russa Max Adrenaline. Abaixou os cintos de segurança do tipo ombro e acionou o motor. Os vagões começaram a se mover e ganhar velocidade. Por fim, suas subidas e descidas íngremes faziam os passageiros gritarem de emoção. De repente, a mulher caiu de uma altura impressionante de 7 metros. Todo o parque ficou em silêncio e os visitantes se aglomeraram no local, na esperança de que a vítima ainda estivesse viva, respirando. Imediatamente a turista foi hospitalizada e os médicos diagnosticaram como um trauma torácico, incluindo costelas fraturadas. Apesar de tudo, a mulher sobreviveu. Mas o que tinha de errado? Visitantes que haviam ido ao brinquedo dias antes disseram que os operadores já estavam tendo problemas para travar corretamente os cintos de segurança. Ainda assim, aparentemente eles não interromperam o funcionamento da montanha-russa. Então lembre-se, normalmente o cinto de segurança do tipo ombro emite um som característico de clique quando é travado corretamente. Se houver um espaço entre o seu corpo e o cinto, informe imediatamente ao operador. Se o problema não for resolvido, saia do brinquedo imediatamente. Outubro de 2023, Virgínia. Um menino de 8 anos estava sentado confortavelmente na montanha-russa The Storm, que ele mesmo havia escolhido entre todas as atrações da feira. É uma montanha-russa que simula uma tempestade violenta. Os vagões giram em círculos em alta velocidade e, ao mesmo tempo, rotacionam ao redor do próprio eixo. De repente, assim que o mecanismo acelerou, o garoto começou a escorregar por baixo da proteção, que deveria mantê-lo preso. Durante uma curva acentuada, ele foi lançado para fora do assento. Enquanto isso, o brinquedo continuava em movimento. Outro vagão atingiu a criança e arremessou contra a grade ao redor da montanha-russa. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém percebeu, mas Matthew Nanjan, o pai do menino, notou que o assento do filho estava vazio por algum motivo. O homem tentou chamar a atenção do operador, mas suas tentativas desesperadas passaram despercebidas. Por fim, o pai pulou a grade para alcançar o filho e só então o operador parou a montanha-russa. O menino foi imediatamente levado ao hospital, onde foi diagnosticado com o pé quebrado e um corte profundo na perna. Os especialistas não encontraram nenhuma falha técnica no funcionamento do brinquedo após a tragédia. No entanto, no dia seguinte, algo suspeito aconteceu. A altura mínima exigida para entrar na atração foi aumentada. Muito provavelmente os engenheiros da montanha-russa cometeram erros nos cálculos, mas não quiseram admitir. Por isso, é melhor evitar brinquedos se sua altura estiver muito próxima do mínimo exigido. Mesmo assim, tragédias em montanhas-russas ocorrem mesmo quando todas as medidas de segurança parecem ter sido tomadas. Abril de 2011, Warrington, condado de Cheshire, Reino Unido. Emma Neild, de 12 anos, estava sentada no carrinho da montanha-russa Antelope no parque de diversões Gulliver's World. Essa montanha-russa é conhecida por suas descidas e subidas íngremes. O carrinho ganhou velocidade e fez curvas fechadas, mas Emma não sentiu a euforia esperada, pois as oscilações bruscas faziam sua cabeça balançar violentamente para frente e para trás. Isso é o que mais assusta em algumas montanhas russas. Você só percebe que algo deu errado depois que o mecanismo já foi acionado. Mas, como tudo ao seu redor está se movendo a uma velocidade alucinante, você não pode escapar, nem mesmo dar algum sinal ao operador. Está completamente imponente. Emma sentia exatamente isso, uma dor aguda no pescoço e nas costas, forçada a esperar o fim daquele passeio infernal. Logo que desceu do brinquedo, sua condição piorou. Sentia náuseas e não conseguia ficar em pé. Seus pais a levaram ao hospital. Uma ressonância magnética confirmou um dano grave na medula espinhal, que deixou a menina paralisada da cintura para baixo. Emma passou 5 meses internada. O parque Gulliver's World negou qualquer responsabilidade, alegando que o brinquedo operava com segurança há 20 anos.
Os advogados da família Neild continuam lutando por uma indenização, observando que os assentos e cintos de segurança da montanha-russa não foram projetados para uma criança tão pequena quanto Emma. Mesmo ela atendendo ao requisito mínimo de altura, o assento e os cintos não ofereciam o suporte necessário para o corpo e a cabeça dela. Esse processo judicial já dura anos. Hoje, Emma ainda depende da cadeira de rodas e precisa de assistência constante em sua rotina diária. 13 anos de reabilitação trouxeram resultados. A menina já consegue ficar em pé por alguns momentos e dar alguns passos. Apesar de tudo, Emma tenta levar uma vida plena, dirige, trabalha, viaja e anda a cavalo. As vítimas das histórias seguintes não tiveram a mesma sorte. Abril de 2004, Oakwood, Condado de Pembrokeshire. Hayley Williams, de 16 anos, foi com a mãe e a irmã a um parque de diversões, com a esperança de se divertir muito. Ela escolheu um brinquedo chamado Hydro, uma das atrações aquáticas mais altas e rápidas da Europa, com quase 37 metros de altura. Hayley já havia ido nesse brinquedo antes e sabia que seria uma experiência inesquecível. A garota se acomodou em um dos 24 assentos do bote, que despencou a uma velocidade de 81 km por hora, levantando uma onda gigantesca. No entanto, quando o bote subiu novamente, de repente, diante das centenas de pessoas, Hayley caiu de uma altura de aproximadamente 30,5 metros. Todas as tentativas de reanimação feitas pelos paramédicos foram em vão. A garota foi levada ao hospital, onde os médicos confirmaram sua morte em decorrência de traumas graves. A investigação revelou que o sistema de segurança responsável por manter os passageiros nos assentos havia falhado. As barras de segurança dos assentos não tinham sido totalmente abaixadas e travadas antes da descida do brinquedo, o que causou a tragédia. O engenheiro mecânico que avaliou o brinquedo classificou a segurança da montanha-russa como inaceitável. Ele testou os assentos e afirmou que conseguia facilmente escorregar, mesmo com a barra baixada. Portanto, não é surpresa que Hayley tenha caído da montanha-russa em alta velocidade. Ainda assim, a investigação não encontrou evidências de negligência grave por parte da equipe do parque e descartou um veredito de homicídio culposo. Antes de iniciar o passeio, não tenha vergonha de perguntar ao operador exatamente como deve se prender e em que deve se segurar. Isso não apenas vai te dar informações cruciais para um passeio seguro, mas também vai incentivar o operador a checar cada sistema com mais atenção. Já houve casos em que uma única falha despercebida por funcionários e donos do parque resultou em tragédias com muito mais de uma ou duas vítimas. 14 de agosto de 2019, Ahmedabad, estado de Gujarat, na Índia. O parque de diversões Balvatica, próximo ao lago Kankaria, como sempre recebia multidões de visitantes. A montanha-russa Discovery, com capacidade para até 32 pessoas, estava lotada. Apenas um assento permanecia vazio. Discovery era um brinquedo em formato de pêndulo, e a plataforma com os passageiros subia a grandes alturas. Visitantes do parque filmavam o brinquedo com seus celulares quando, de repente, uma tragédia horrível ficou registrada nas imagens. O cabo principal do mecanismo se rompeu inesperadamente e o pêndulo despencou de uma altura de 6 metros, jogando os passageiros de um lado para o outro. 2 pessoas morreram na hora. Mani Rajvari, de 24 anos, e Mohammed Zaid Monin, de 22 anos. Outras 29 pessoas ficaram feridas e 3 vítimas estavam em estado crítico. Para evitar mais acidentes, a administração do parque evacuou os visitantes. A polícia deteve representantes da empresa Superstar Amusement Private Limited, responsável pela manutenção do brinquedo. No entanto, não se sabe exatamente como o caso terminou. Lembre-se, como visitante de um parque, você tem o direito de solicitar documentos que comprovem a inspeção técnica do brinquedo. Portanto, não hesite em exercer esse direito caso tenha dúvidas sobre a segurança da montanha-russa, por exemplo. Mas às vezes, apenas o próprio visitante é o responsável por sua morte. 19 de junho de 2024, Kings Island. Formava-se uma fila em frente a Banshee, a montanha-russa invertida mais longa do mundo. Artanaro Nelson, de 38 anos, também estava nessa fila. Ele estava eufórico com a ideia de subir do brinquedo, que alcançava uma velocidade de 109 km por hora e chegava a impressionantes 51 metros de altura. No entanto, o momento mais assustador não aconteceu durante o passeio, mas depois que a diversão terminou. Artanaro desceu da montanha-russa e percebeu que havia perdido suas chaves durante o trajeto. Em vez de procurar os operadores da Banshee, o homem tentou resolver o problema sozinho. Ele pulou a cerca ao redor dos trilhos da montanha-russa e foi procurar as suas chaves. Naquele momento, os operadores, sem perceber a presença do intruso, liberaram um novo grupo de visitantes e iniciaram o passeio. A altíssima velocidade de um dos vagões acabou atropelando Artanaro. Quase imediatamente após o incidente, os funcionários do parque encontraram Artanaro sob a montanha-russa, com ferimentos gravíssimos. O homem foi hospitalizado imediatamente, mas, infelizmente, 2 dias depois, a sua vida chegou ao fim.
Jamais entre em áreas restritas de parques de diversões e sempre siga as orientações dos operadores sobre onde ir. Desrespeitar as regras da lei pode ser fatal, assim como aconteceu com o protagonista da próxima história. 3 de agosto de 2022, Dover, Inglaterra, 3 da manhã. Mackenzie Craxford Cook, de 14 anos, se encontrou com seus amigos e juntos pegarão um trem até o Forest Amusement Family Funfair, no Jardim Penchester. O parque só abriria algumas horas depois, mas os garotos decidiram brincar e invadir uma área restrita. Primeiro pularam em alguns trampolins e depois se aproximaram das montanhas russas. O brinquedo que chamou a atenção deles foi o Body Count. Ele consiste em gôndolas de 4 assentos que sobem e giram em alta velocidade. Mackenzie tentava subir na viga hidráulica de sustentação do brinquedo quando os outros garotos começaram a empurrar as gôndolas. De repente, ouviram um grito estridente. O brinquedo girou de tal forma que Mackenzie ficou preso entre a viga de sustentação e uma das barras transversais onde as gôndolas estavam fixadas. O seu tórax foi esmagado e ele gritava de dor. Os meninos apavorados tentaram empurrar as gôndolas no sentido contrário, mas não conseguiram. Chamaram o serviço de resgate e esperaram em completo desespero. Mackenzie já mal conseguia falar ou se mexer e seu corpo começava a ficar vermelho. A pressão interna rompeu seu fígado e baço. Um dos amigos, percebendo que Mackenzie provavelmente não sobreviveria, beijou sua testa e disse essas palavras de despedida: "Eu te amo, Mac." A vítima morreu antes que a ajuda chegasse. Durante a investigação, Maria Forrest, organizadora da feira, explicou que deveria haver ao menos 3 seguranças no parque. Contudo, também admitiu que o Conselho Distrital de Dover não exigia a presença de guardas próximos às atrações fechadas. Nunca entre em áreas restritas e jamais use brinquedos sem a presença de operadores. No entanto, às vezes, acidentes em parques de diversões ocorrem por razões menos óbvias. 11 de fevereiro de 2024. Salou, Tarragona, Espanha. Uma mulher chamada Raquel, acompanhada do companheiro e de seus 2 filhos, de 8 e 6 anos, entrou na montanha-russa Tomahawk, localizada no luxuoso parque Port Aventura, na cidade litorânea de Salou, na Catalunha. Enquanto o trem ganhava velocidade, uma rajada de vento forte derrubou uma árvore que crescia próximo ao brinquedo. Galhos grandes e pesados começaram a cair diretamente sobre os trilhos do Tomahawk. Raquel e as crianças conseguiram se abaixar a tempo e evitar ferimentos graves. Por outro lado, o companheiro da mulher era bastante alto, então não conseguiu escapar do impacto. O homem ficou ferido e perdeu a consciência. Ainda assim, o operador da atração não teria conseguido reagir a tempo. E mesmo se tivesse parado o mecanismo, os vagões continuariam se movendo por conta da inércia. O número total de vítimas após o acidente chegou a 14 pessoas. Todos os passageiros receberam atendimento médico e felizmente sobreviveram. No entanto, as memórias angustiantes daquele dia ficarão com eles para sempre. Os funcionários de parques sempre devem prestar atenção nas condições climáticas para poder suspender o funcionamento do brinquedo até que o tempo se estabilize. Portanto, só por precaução, evite montanhas russas durante ventanias ou, pior ainda, quando estiver chovendo. Ainda assim, às vezes, a causa de um acidente pode ser ainda mais imprevisível. Fevereiro de 2018. Frankenmuth, Michigan, Estados Unidos. London Ice and Base, de 10 anos, aguardava com ansiedade o momento em que enfrentaria a maior montanha-russa aquática de alta velocidade, o Super Loop Speed Ride, no parque aquático Xander's Splash Village. O brinquedo tem 83 metros de extensão e é famoso pela descida rápida, um looping de 360 graus que dura 6,9 segundos. London era baixinha e só atingia por pouco o requisito mínimo de altura, 1 metro e 22 centímetros. A mãe da menina, Tina, permaneceu no solo esperando pela filha, enquanto London, sua irmã e o pai subiam na atração gigante. Minutos depois, a mulher ficou horrorizada ao ver que os visitantes estavam sendo evacuados do brinquedo. Os funcionários do parque se reuniam ao redor e o corpo de alguém havia sido coberto com um lençol. Tina correu até o local, aterrorizada só de imaginar que pudesse ser sua filha. Infelizmente, ela estava certa. Era London. Durante a descida, a menina começou a se sentir mal de repente. Num instante, seu coração parou e a pobre London entrou em coma. Os médicos informaram aos pais que havia danos cerebrais graves devido à falta de oxigênio. Por 9 dias, London lutou pela vida, mas no dia 27 de fevereiro, seu coração parou de bater. Mas o que aconteceu no tubo da atração aquática? A perícia concluiu que o Super Loop Speed Ride não teve responsabilidade pela morte de London. Os médicos a diagnosticaram com síndrome do QT longo, uma condição que causa distúrbios no ritmo cardíaco. Nem London, nem a sua família sabiam que ela tinha esse problema. Essa condição pode fazer uma pessoa desmaiar mesmo apenas com fortes emoções, sejam elas de medo ou de alegria. Esse caso mostra que nem sempre a culpa é da montanha-russa, por isso é essencial fazer exames médicos regularmente.
Mas me conta aí nos comentários, qual foi o brinquedo mais perigoso que você já enfrentou? Você teve medo de que algo desse errado? Eu não quero que esse vídeo te faça desistir de se divertir, mas eu espero que te ajude a avaliar os riscos, não apenas em parques de diversões. Inscreva-se aqui no canal para você ver mais vídeos úteis sobre esportes radicais, hobbies perigosos, profissões arriscadas e também os acidentes mais inesperados. É melhor prevenir do que remediar. Se cuida!